Certo, play e vambora. Meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente vai falar de mediunidade. Hoje eu vou querer sair um pouco do óbvio, porque o tema da palestra é mitos e verdades envolvendo a mediunidade. Talvez a gente mude o tema no meio da palestra. Da palestra não da conversa, porque isso é uma conversa, não é uma palestra. Então a primeira coisa para a gente começar a nossa conversa é: todo mundo que está encarnado é médium? Aí se vocês não responderem fica difícil eu continuar. Sim. Nossa, que bom que vocês estão acordados, né? Nossa, que alegria. A gente pregar que é uma verdade é meio difícil, porque existem entrelinhas, principalmente no mundo espiritual, que mais existem são entrelinhas. Entrelinhas essas que muitas vezes nós humanos nos recusamos a observar, e alguns propositalmente tiram para que nós não possamos andar adiante. Eu prometo que eu não vou polemizar nesta conversa. Bom, de fato todos nós temos mediunidade, mas mediunidade, ao contrário do que boa parte das pessoas acredita, não é aquela coisa de eu vejo espírito. Não é. Eu, por exemplo, vejo às vezes e às vezes não vejo. Quando eu estou muito bem, muito zen, se eu fizer um pouquinho de esforço dá para ver. Agora, hoje, por exemplo, eu estou cansado pra caramba, não vai ser tão fácil. Requer um trabalho de respiração, uma concentração, uma limpeza energética, né, essa coisa toda. Mas sim, todos nós temos uma mediunidade. O Damata e Silva, vou fazer referências bibliográficas hoje. Damata e Silva, que escreveu boa parte da codificação da Umbanda esotérica, ele fala categoricamente que não, todo mundo não é médium, e que médium mesmo são raríssimos casos, mas isso em 1950 e tanto. Já tem muito tempo, de lá para cá muitos já foram, outros já voltaram, outros estão vindo pela primeira vez, e vida que segue. Mas dentro dessa prosa que nós estamos aqui, alguém consegue me falar, dentro desse contexto que todo mundo é médium, para que todo mundo é médium? Lembrando que não existe resposta certa e nem existe resposta errada. Existe aquilo que vocês acreditam ou desacreditam. Eu não creio que todos são médiums. Posso estar errado? Posso. Eu creio, por exemplo, no centro que eu trabalhava, na hora do desenvolvimento mediúnico, tinha um rapaz que sempre fazia corrente magnética. Depois de anos e anos, ele falava que não sentia nada. Eu falava, mas não é possível, né, que ele não sentiu nem um arrepiozinho ou uma sensibilidade. Não, foram anos até ele mudar de cidade e falar que continuava igual. Então, assim... Excelente o que você acabou de falar. Foi a coisa mais excelente que poderia ter sido dita no início da nossa conversa. O que acontece? Todo mundo é médium? Mas mediunidade, ela é dividida em faculdades. Uma pessoa que faz uma faculdade de Direito, ela não tem conhecimento de agir na nutrição, a não ser que ela faça uma faculdade de nutrição. Então ela vai saber agir nos dois campos. Então ela vai ter faculdade mediúnica. Ela tem que ter faculdade mediúnica, uma faculdade mediúnica que pode estar muito adormecida nela, pode ser, por exemplo, essa sensibilidade ao magnetismo. Pode estar extremamente adormecida, mas em um eventual momento da vida dela, ela pode despertar uma outra faculdade mediúnica, por exemplo, de clarividência. Sim, aí eu creio que isso deve estar registrado já no perispírito. Então, aquela pessoa que não tiver no perispírito, quer dizer que ela não vai desenvolver essa faculdade mediúnica. Depende. Porque teoricamente, vamos lá, para eu desenvolver a mediunidade, vamos dividir para ficar legal. Mediunidade, ela é... Eu tomei banho, mosquito, sai daqui. A mediunidade, ela é uma... Tem gente que fala que é um dom, tem gente que fala que é uma maldição. Entendam como vocês quiserem, eu não vou opinar sobre isso. Mas dentro dela existem ramificações. Essas ramificações é que vão nortear a resposta do corpo humano para determinadas coisas. Então, por exemplo, quando eu
comecei com esse negócio de espiritismo, eu não sentia absolutamente nada. Nada. Muito tempo depois que eu saí do espiritismo, fiquei ateu por um tempo e fui cair na Umbanda, a coisa mudou. Aí que vem o grande lance que vai exatamente com aquilo que você disse. Talvez essa pessoa que trabalhava no centro espírita, a faculdade mediúnica dele se adapte a Umbanda. Se adapte, por exemplo, agora você vou um pouco mais além, a religião protestante. Entende? Então, se essa pessoa ela não sente nenhum arrepio, talvez a mediunidade dela não é para arrepiar. É para... Às vezes a gente tem isso muito nas doutrinas protestantes, que é aquela coisa do profeta. Ah, ele profetizou que vai acontecer alguma coisa, e aquela pregação, aquela coisa muito enérgica. Às vezes ele vai ter uma facilidade de identificar-se com um espírito específico que vai fazer uma pregação que vai mudar a vida de alguém. Ou ele pode estar tão adormecido que essa encarnação, por mais que ele estude, ele vai despertar 0,5% daquilo ali. Ou 10, ou 20, ou 30, não dá para saber. Mas se ele não estuda e se ele não pratica, não vai desenvolver nada, a não ser que exista um ajuste, aspas, kármico, para que essa faculdade ou as faculdades mediúnicas desabrochem. Nem falaria desenvolver, falaria estudar para poder educar. A gente fala desenvolver pelo espiritismo, eles falam tem que desenvolver a mediunidade. Mas educar é um termo que eu gosto também. A gente acaba falando desenvolver porque no espiritismo é muito forte a palavra desenvolvimento mediúnico. Porque tem uns que já chega aflorado, né? Geralmente são ou espíritos, agora sim, teoria, né? Que precisam, com muita pressa, acelerar esse processo para poder resgatar algumas coisas e fazer outras, porque a gente tem, aí eu falei que eu não ia polemizar, né? Tá, deixa eu ver como é que eu vou falar isso. Pois o meu pastor tem uma mediunidade apagadíssima e não tem estudo. Eu falo sempre errado, mas ele é um profeta. Mas lá em Palmeiras você vê isso demais. O pessoal não tem estudo nenhum, praticamente, a maioria é vivência. Para eles, espírita é como se fosse pessoa, não é a coisa mais normal do mundo, né? É de assustar o jeito que ela. Tem um negócio muito interessante nisso aí. Palmeiras. Tem um negócio muito interessante nisso que vocês dois disseram agora. Eles não têm estudo nenhum, muito pelo contrário. Eles têm uma bagagem espiritual gigantesca. Só que dependendo do caminho que as coisas foram e os acordos que foram feitos, esse negócio de acordo, talvez, quem sabe, um dia a gente fale sobre isso de uma maneira adulta. Porque o que eu tenho visto hoje é uma maneira muito infantilizada de falar sobre essas coisas. Mas traz uma bagagem. Minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela nasceu, ela vê, escuta, incorpora, psicografa e cura. Faz tudo que você imaginar. Pergunta se trabalha. Não trabalha. Aí vem a próxima pergunta, mito ou verdade, né? É verdade ou é mito de que se o médium trabalhar, ele vai ter consequências pesadas? Se não trabalhar. Verdade. Por que você acha que é verdade? Experiência própria, da minha mãe. A conta pra gente, tá aqui é pra... Sim, é verdade. A minha mediunidade mesmo, ela começou muito cedo. Com 16, 17 anos, 15 anos, na verdade, eu comecei a ter sintoma de ficar muito nervosa, muito irritada, e depois muito deprimida. Eu tive uma depressão horrorosa. E aí eu já tinha ido para o meu uma vez passar no raio-x e falar, essa menina, ela tem uma mediunidade, ela precisa, só que eu não queria. Não queria, não aceitava, para mim era coisa de outro mundo. E eu passava mal, gente, era falta de ar, era angústia, chegava a adoecer de ir para o hospital. Aí a gente fazia exame, não tinha nada, não dava nada. Mas eu sentia tudo que vocês imaginaram. E eu comecei a entrar cada vez mais no processo de obsessão mesmo, né? E de depressão. Quando eu cheguei em Palmeiras, além de eu estar com a depressão, eu estava com a mediunidade empossada, né? Porque eles falam lá no Simodo, né? Que acumula muita energia e você não trabalha e aquilo vai te fazendo mal. Em resumo, eu quase fiquei louca de parar no hospício mesmo,
tive que morar lá, meu marido foi comigo, a gente morou lá 1 ano, e nesse 1 ano eu não trabalhei, só trabalhei exclusivo pro centro. Eu passava muito mal, não sei nem explicar para vocês. Eu cheguei num estado assim que tinha dia que eu ia atrás ou do seu Lázaro ou do seu João, que são médico vidente, clarividente, aqueles que faz tudo no Palmeiras. Eles falavam assim: minha filha, tenha fé, vai pro centro e toma um passo. Eu chegava lá chorando, destruída. Eu era novinha, gente, eu tava com quantos anos? 20 e poucos. E eu chorava, mas aí eu ia, gente, eu ia arrastada. Tinha dia que parecia que um trator passou em cima do meu corpo. Eu sentia dores que eu não sabia explicar de onde que vinha aquelas dores, porque eu não tinha feito nada relativo a ver aquelas dores, né? Em resumo, comecei a trabalhar em Palmeiras, comecei a fazer o tratamento. Lá você não passa no exame de aula se não estiver bem, né? Passei no primeiro exame de aula, aí eles falaram assim comigo: você ainda não pode, sua aura está trêmula. Eu ficava: gente, mas o que é aura trêmula? Aí a grosso modo eles vão explicar. Sabe quando tá aquele dia bem quente, o asfalto, você vê aqueles negocinhos? Mas aí eles falavam: continua. E lá uma coisa que eu acho muito legal, essa questão da vivência, é que lá você não precisa. O seu Lázaro falava assim: minha filha, lá no centro eu tomo conta que você não pode trabalhar, mas nas casas você pode. Lá eles faziam trabalho na casa da pessoa, de limpeza, de tudo mais. Eu ia, mas com a supervisão dele, ele nunca me deixou sozinha. E aí eu melhorei, passei para cura, que é passe, né? Aí logo, acho que 1 mês depois, ele virou e falou assim: não, dá não, né? De declaração, que é a psicofrenia, né? E aí fui. E assim, melhorei demais, melhorei pra caramba. E aí logo depois eu tempo doendo, eu retornei pro meu centro, hoje em dia eu faço parte do reumatismo, né? Às vezes não dá pra ir. Mas faz tanto tempo que eu não vou no reumatismo, nossa senhora. Hã? Faz muito tempo que eu não vou ao reumatismo. Aí eu trabalho lá nas terças, né? E aí quando eu tava tendo faculdade, eu não tava podendo ir, mas assim, eu não sei nem explicar. Às vezes era tão estranho que eu ainda tava com medo. Eu tinha muito conhecimento de espiritismo, eu sabia tudo na teoria. Quando eu cheguei em Palmeiras, eu pude esquecer toda a teoria. Porque muita coisa é diferente, não é vivenciado como tá bonitinho nos livros, é na prática mesmo. Vou falar de fluido, eu falava: gente, mas que diacho de fluido, que eu tô cheio de fluido. E eu não sabia que eu tava cheio de fluido. Aí o seu João, na maior paciência do mundo, que hoje em dia eu falo que ele é meu pai: minha filha, sabe quando o pedreiro vai lá e reboca bem mal rebocado e taca o trem de qualquer jeito? Aquilo é o fluido. Aí ele fica: ah, legal, entendeu? Então assim, me libertou. Hoje em dia eu trabalho com muitas coisas, lá a gente mexe com muitas coisas assim, para ajudar. Uma transiçãozinha, né? Mas você fala com os espíritos? A gente fala nos nossos tratamentos assim, né? A gente encaminha, né? Você conversa com eles? Não, porque eu sou e recebo, né? Lá tem preto velho, eu recebo com preto velho. Tem a noite do Mas preto se velho, lá não eu tem? for, por exemplo, Tem a noite do eu preto velho, consigo mas é só conversar os com trabalhadores. eles. Se eu for, eu consigo conversar com eles. Não, lá você tem que ser encaminhado, tem que passar pela triagem, tem que ver que tipo de qual é o seu problema, que grupo que você vai. Então não é simplesmente chegar, tem toda uma triagem, tem que trabalhar por trás, sabe? E aí, às vezes, eu trabalhava no Palmeiras também, outra coisa que eu não sabia, gente, era puxar. Eu puxava as coisas dos outros, eu achava que eu estava ajudando e eu saía pior que eu entrava. Eu falava: mas não é possível uma coisa dessa, eu sei como é que funciona. Não adiantava. Fui trabalhando, tinha um dia de eu trabalhar nos tratamentos de Palmeiras e eu passava o dia inteiro, gente, sem sair da cama, como se eu estivesse de cama. Mesmo sabendo de tudo. Aí foi lá que eu fui trabalhando. Hoje em dia não, hoje em dia eu sei que tem horas que dá umas perturbadas, deu umas recaídas e falo: opa, tô errando aqui. Mas eu sei que é meio, eu sei que não é, eu sei que quando tá chegando a influência, mas o que eu sofri, eu não sei nem explicar pra vocês. A minha mãe, ela vive doente. Ela não aceita, ela não quer. A minha mãe, ela vive doente. Eu falo que ela perdeu essa encarnação, mas não há o que eu possa fazer por ela, né? Porque o problema é dela, não é seu, né? Ajuda, às vezes até perca a paciência, mas fala: ó, você sabe o caminho, você sabe de onde você vai, você sabe o que você faz. Aí, a gente fala isso. O grande negócio é esse. A mediunidade em si, ela traz consequências sérias, mas tem muitas pessoas que acreditam que essas consequências são causadas pelos espíritos que estão ali próximos, como se fosse um castigo. Não tem absolutamente nada a ver. E tem gente que acredita que é justamente por causa desse acúmulo de energia, que é bem por aí. Porque acontece? O corpo humano, talvez a gente fale sobre isso daqui a algum tempo, mas o corpo humano, ele tem uma capacidade de reservar, de guardar energia, como se fosse uma bateria. Não é à toa que a gente dorme 8 horas.
8 horas por dia, acorda teoricamente bem, vai passando o dia, você vai se esgotando, vai dormir e recarrega. Mas quem tem a faculdade mediúnica mais despertada, digamos assim, nem sei se existe esse termo, mas enfim, e ela não faz esse trabalho, que seria o quê? A educação, porque você tem que estar educado primeiro, e essa educação, o que? Exatamente o que aconteceu contigo. Você foi para um local sério, e você recebeu, até eu fico feliz por ouvir que uma pessoa teve uma